Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. Antes de falar a respeito do aparelho que a gente vai tratar aqui da manutenção, a gente vai estar com um projeto de conscientização e vamos tocar em alguns pontos aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai falar a respeito de serviço de qualidade. Todo mundo já precisou de algum prestador de serviço, né? Algum técnico de celular, pintor, mecânico, pedreiro, e sabe como é difícil encontrar um serviço de qualidade, né? Um serviço que você não vai precisar para pedir para que seja feita 3 vezes, 4 vezes, e que você não vai ter vários problemas, desde o processo de garantia, da comunicação, enfim. Então, qual a estratégia que a gente orienta tanto para o cliente final, quanto para o lojista ou importador que precisar do devido serviço? Olhar as avaliações no Google, né? É muito importante a gente verificar a respeito da empresa onde a gente vai deixar o nosso aparelho. Por quê? A manutenção de celular não é algo tão simples, tá? Mesmo se for uma troca de tela, uma empresa especializada que faz uma troca de tela com qualidade, essa empresa ela sabe que ela tem vários desafios relacionados ao tema, certo? Vários desafios com uma simples troca de tela. Então não é tão simples assim. Então, por o mínimo serviço que for feito no aparelho, o adequado é procurar uma empresa que tenha uma certa qualificação, que tenha indicações, certo? Então o que a gente indica, né? Procura a empresa no Google, vê as avaliações, o que o pessoal comenta a respeito da empresa. A gente aqui, no caso, a gente tem um canal também, a gente evidencia como que é o nosso serviço aqui, os cuidados que a gente tem, a nossa organização. Aqui no Instagram também a gente publica vários serviços que a gente realiza e também no Facebook, certo? Então, uma vez que procurou ali a respeito da nota da empresa, se foi uma indicação boa, vai agora o contato do cliente, né? Ele entrou em contato com a empresa, então vê como que é o atendimento, como são as respostas, a empresa se preocupa com o que o cliente está relatando, né? Por exemplo, a gente sempre pega o máximo de informação possível quando está conversando com o cliente, porque o processo de manutenção começa com o cliente. Tá? A manutenção é praticamente um processo investigativo e quanto mais informações você tiver sobre o caso, maior a sua chance de reparo, de entender o que está acontecendo. Então, quando a gente começa a perguntar para o cliente, todas as perguntas elas são pensadas para que a gente interprete a situação. Certo? Então, é isso. A respeito dos valores, no geral, qualquer empresa que quer viabilizar os processos dela ali, ela tem que praticar um valor que viabilize o processo, né? Que no nosso caso, que viabilize a manutenção. Então, os valores, por exemplo, que a gente pratica são muito bem pensados para que a gente não tenha, vamos dizer, um valor muito alto ou um valor muito baixo, certo? Por que a gente informa isso? Porque existem lugares que praticam valores fora da realidade, certo? Valores muito baixos. E o que implica um valor muito baixo? Falta processo, certo? Falta especialização, falta segurança, falta limpeza, falta teste, falta muita coisa, né? Falta alguma coisa, porque todos esses processos são custosos e são esses valores que definem o valor final ali da manutenção. Então, o valor da manutenção final ele é muito bem pensado. Então, se a gente tem um valor muito baixo, esse valor muito baixo aqui, como não tem, vamos dizer assim, mágica, tá faltando alguma coisa, certo? Então, desconfiem de valores muito baixos a respeito do processo de manutenção em celulares. A respeito de garantia. Garantia soa até um absurdo falar de um serviço sem garantia, né? Mas a gente comenta porque a gente sabe que em certos lugares aí existe a prática de realizar procedimentos nos celulares e não dar garantia. Isso é realmente algo fora da realidade e a garantia ela tem que existir. A empresa que não dá a garantia do serviço, bem, não tem muita coisa a se dizer a respeito disso, né? Já é conclusivo. Outro ponto muito importante.
O setor de manutenção de celular, ele já está muito evoluído nas questões de ferramentas, nas questões de informação, no que diz respeito aos treinamentos, aos cursos. Então, o setor está bem evoluído para resolver a maioria dos problemas que se tem. É óbvio que tem pontos que são extremamente complicados, né? Quando uma memória ela morre, né? Quando ela para de funcionar. Então é algo bem delicado, mas isso é uma pequena parcela dos inúmeros problemas que existem, que podem ter no celular e que são que tem solução para isso, que são reparáveis. Então isso é só uma pequena parcela. Então no que diz respeito, no geral, a maioria dos reparos, no nosso caso, que é uma empresa focada em reparo em placa, então a maioria são viáveis, tem um procedimento de garantia, não tem problema algum. E por que a gente está falando isso? Porque a gente recebe várias informações. Esse daqui é um caso, o aparelho em questão é um caso, é uma situação que se enquadra em que a pessoa fala: tem um curto na memória, tem um curto na placa e é só trocando, é só outra placa. É muito raro essa situação, tá? De ter que trocar a placa do celular. Eu falo de um problema inicial, não de um celular que já foi extremamente mexido, né? Então, essa situação de ter que trocar a placa do celular, ela é rara. Ela é rara, tá, pessoal? Então, a questão, por exemplo, de um curto na placa é um mínimo. Tipo, hoje, o curto é encarado como algo fácil de ser resolvido diante de tantos outros problemas que tem na placa, diante de tantos outros problemas que a gente já conhece. Por exemplo, uma trilha rompida, um rebalho de processador. Então, um curto, o pessoal sabe que costuma ser bem fácil você lidar com ele. Alguns dão mais trabalho, mas no geral é relativamente fácil lidar com um curto. Então a gente comentou, né, de toda essa situação e agora a gente vai apresentar o que está acontecendo. A gente observou o que está acontecendo. Poco X3 Pro, Poco X3 NFC são dois aparelhos que os técnicos sabem que não tem esquema elétrico no mercado para eles ainda. E como funciona o processo de manutenção de um celular que não tem esquema? O processo de manutenção, ele funciona com base na topologia da placa. Na topologia da placa, você trabalha por comparação, por engenharia reversa e pela análise do consumo. Então tem várias técnicas para você trabalhar num celular que não tem esquema elétrico. Tá? Então não é, vamos dizer assim, não é um caso abandonado. Mas, para você trabalhar com um celular que não tem esquema elétrico, demanda um certo tempo, demanda uma certa experiência. E o que a gente reparou que está acontecendo, Poco X3 Pro e Poco X3 NFC, quando o cliente ele envia para a gente, já normalmente, né, a maioria dos casos, são aparelhos que já estão extremamente manipulados. E essas manipulações, muitas vezes, inviabilizam o reparo do celular. Então, por isso a gente fala, pesquise o local onde vai deixar o seu celular para manutenção, porque a manutenção em smartphone não é algo tão simples. Precisa de uma empresa que esteja capacitada para isso, que invista nesses processos. Então, a gente vai apresentar aqui algumas placas, né? No caso são 3 placas, as 3 do mesmo modelo, para que tenham noção do que está acontecendo. Então vamos lá. Esses aparelhos eles foram enviados via correios, esses dois aqui, essas duas placas. Foram placas já manipuladas por terceiros. E o que acontece quando a gente recebe um aparelho nessa condição? Primeiro, o aparelho via correios, todos os aparelhos via correios que a gente recebe, o processo ele é filmado, abertura da caixa, tudo mais, para ver que está tudo certinho, exatamente como o cliente mandou, certo? E se caso tem alguma observação no próprio vídeo, vai ficar registrada essa observação. E caso o cliente nem perceba essa observação, né, a gente mostra para ele, ó, tá aqui a observação, o aparelho chegou dessa forma. Então vamos lá. Esses foram aparelhos recebidos via correios e a gente vai mostrar qual é o estado da placa.
Essa daqui, né, é a placa que está, vamos dizer assim, em melhor condição e ela vai passar pelo processo de manutenção. Essas duas placas são os exemplos de placas manipuladas. Então vamos pegar o pior caso porque fica evidente a comparação. Então vamos lá. Essa daqui é o pior caso. Então, em primeiro momento, a gente observa que, por exemplo, aqui tinha uma blindagem. Essa daqui é a blindagem do celular. Esse metal que fica nessa região é a blindagem, né? Que a gente chama de blindagem. Então, nesse celular, essa blindagem já não tem mais. Aqui também tinha outra blindagem, né? Aqui estaria a outra blindagem, que é o circuito de radiofrequência, também não tem mais. Então, vamos virar a placa. Aqui só não tem essa fita de cobre, mas isso não implica em muita coisa. Agora a gente vai olhar no microscópio, ver o estado da placa. Então a gente vai deixar essa daqui de lado, né? Que é uma placa em bom estado, que não foi... Ela foi manipulada, mas não de forma inadequada. Então temos as duas placas aqui e a gente vai mostrar agora no microscópio para a gente ver a situação. Esse componente aqui é um PMIC e reparem a posição em que ele está na placa. Usou os componentes ao redor. Agora a gente vai pegar uma placa que também foi manipulada, mas não da forma como essa daqui foi. Então quando a gente coloca aqui na mesma posição, ajustar o zoom, olha como o PMIC está. O PMIC está alinhado. Esse daqui de baixo, o componente está torto, ele está aleatório aqui na placa. Igualmente o de cima, né? Também manipulado. O que é essa cor amarelada que a gente enxerga na placa? Isso daqui é fluxo de solda. Então a pessoa trabalhou nessa região, não colocou o componente na posição certa, não limpou a placa, não colocou de volta a blindagem, enfim. Agora, a outra placa que está menos manipulada, a gente rotaciona ela. Isso daqui é um ponto de solda, é stain. E reparem que esse stain está em cima de dois componentes. A região que a gente está analisando da placa de baixo é essa daqui. Aqui a gente tem um test point. É normal a pessoa colocar um ponto de solda aqui para fazer qualquer espécie de análise. E temos dois componentes aqui. São dois capacitores embaixo. Onde estão os dois capacitores? Os dois capacitores estão embaixo do ponto de solda. Isso daqui já é um curto. Isso já é um curto. Dependendo do setor, o celular já não liga por conta desse curto. Bem, desse lado aqui, a gente já observa que também não tem blindagem. Essa placa, ela tem a blindagem. Esses daqui são os botões menos, mais e power. Ele está um pouco derretido. Sendo que o outro, como a região não foi manipulada, está, vamos dizer assim, no estado normal dele, né? Não está derretido. Então é isso, né, pessoal? Era essa a ideia que a gente tinha que apresentar. Por quê? Não tem problema levar nas assistências no geral, certo? Só que tem que ser, o local ele tem que ser selecionado, porque a gente sabe como é difícil a prestação de serviço num contexto genérico, vamos dizer assim. Então, essa foi uma placa, né? Já vamos começar a falar desse caso aqui, ó. Eu tô com a ordem de serviço dela aberta aqui. Então vamos começar pelo relato. O aparelho não foi molhado e não ficou no vapor. O aparelho não caiu. O cliente ele não sabe o que aconteceu. O cliente relata que ele fica na tela da Poco e não sai da tela da Poco.
estava iniciando em looping, ele achou que fosse software, tentou o hard reset, mas não saiu da tela da Poco. Olha esse ponto. Levei uma assistência, né? Ele não conhecia a gente aqui, enfim, e me disseram que é um curto na memória. Em primeiro momento, a gente já vai afirmar que isso daqui não é um curto na memória, porque a gente já tem uma análise prévia. Mas já deixo bem claro que um curto na memória não é tão simples de ser detectado. Aqui, a região onde a gente poderia realizar essa verificação se a memória está em curto ou não, ela está com a blindagem ainda. Ou seja, esse aparelho ele não passou por uma análise, né, não passou por uma verificação para realmente ser determinado que a memória dele estava em curto. Aqui só está dizendo que é memória, então não disse se é a memória RAM ou a memória UFS, ou memória ROM. Mas esse aparelho ele foi manipulado e a gente vê que a placa está em perfeito estado, tá? Para mim, numa questão pessoal, o lojista lá responsável por essa análise, ele se equivocou ao dizer que havia um curto na memória. Tanto esse curto interpretando que ele tenha tido a intenção de dizer que esse curto era na memória RAM ou na memória UFS, acredito que não se tem muita argumentação para realizar essa afirmação sem antes tirar a blindagem, realizar as devidas medições, mas uma coisa que a gente verifica que é rara, a placa está intacta, certo? Então o lojista, ele foi até onde ele ia, ele fez a interpretação dele, deu o diagnóstico lá para o cliente, mas não cortou blindagem, não tirou componente do lugar, não derreteu botão, certo? Ele não realizou uma série de procedimentos que poderia inviabilizar ou dificultar muito o processo de manutenção. Então a gente vai começar observando qual é o comportamento desse celular. De antemão, a gente já deixa claro aqui que o Poco X3 Pro, Poco X3 NFC, são aparelhos que, por nossa experiência aqui, já estão entrando com uma certa frequência na assistência e são aparelhos que apresentam bastante problemas relacionados à solda no processador. Certo? Então, às vezes, isso já está divulgado, tá? Isso está público, né? As pessoas que nos acompanham, técnicos, sabem disso. Então, isso daqui, vamos dizer assim, já é um belo de um caminho andado para o processo de manutenção. Então, se o aparelho desliga do nada, né? Vamos colocar quais são os sintomas aqui. Se ele desliga do nada, fica só LED branco piscando, o celular não liga, é reconhecido no computador no modo DL, trava no logo da Poco, ora o celular liga, ora não liga, dá imagem listrada, isso é muito característico de falha de solda no processador. Então, como é recorrente, já está bem rotulado, vamos dizer assim, a falha, já está bem característica, a gente já está bem acostumado com esse tipo de falha e já sabe o setor em qual atuar. Então não precisa ficar cortando blindagem, achar que existe curto na placa, não é assim. Vamos com calma na análise, observar os sintomas para fazer uma interpretação adequada do que realmente ocorre. Só para evidenciar, por exemplo, aqui no Facebook, a gente fez uma publicação que também está no Instagram e a gente fala a respeito do problema do Poco X3 Pro. Tá? Então aqui a gente fala algumas coisas, é legal dar um tempinho e dar uma lida a respeito do que a gente está informando. A gente já pede que curta o vídeo, se inscrevam no canal para fortalecer a empresa, né? Aquela empresa que oferece um bom serviço, o adequado é que a gente fortaleça ela para que outras pessoas saibam o que esperar dela. Então o aparelho está aqui, está tudo conectado certinho. Aí eu vou mostrar o que acontece quando a gente coloca o cabo USB nele. A gente coloca o cabo USB. No momento ele não apresenta nenhum LED piscando, nada. Esperar um tempo. Então é isso. Então depois de um tempo, ele reconhece somente o processador do celular. Então o que significa
ele reconheceu o celular em Qualcomm. Quando você tem o Drive. Quando você tem o Drive, se eu não me engano, ele reconhece como book alguma coisa. Então, ele reconhece essa porta porque ele não está conseguindo lidar com a memória. Ele não está conseguindo startar o aparelho. E essa falha ocorre em quais condições? Quando o boot do celular está corrompido, né? Quando a pessoa ela desbloqueia o bootloader, instala uma custom ROM, ou às vezes uma firmware equivocada nesse processo de desbloqueio do bootloader, então o aparelho não starta. Por exemplo, a gente já recebeu Poco X3 Pro com uma firmware, com uma ROM do Poco X3 NFC. Então o cliente ele se confundiu na escolha da firmware customizada que ele estava instalando, e com isso o aparelho bricou. Ele terminou o procedimento, o celular desligou, já não ligava mais, e isso daqui que é o celular bricar. Outra coisa, falta de comunicação com a memória. Uma falha de solda também pode ocasionar essa falha. Uma falha na alimentação da memória RAM, também uma falha de alimentação, ou uma falha na memória RAM, ou uma falha na solda da memória RAM, ocasiona essa falha. Então observe bem, se falha a memória RAM, se falha uma questão de comunicação, se falha as partições de boot, todas essas condições, toda e qualquer condição que o processador precise lidar com a memória, se alguma dessas condições, por exemplo, as que a gente citou, falharem, o celular ele é reconhecido em modo EDL. Aqui, nessa situação, a gente já afirma que não é um problema de boot corrompido. A gente sabe que o celular ele tem uma falha no que diz respeito à solda do processador, certo? E o que a gente mostra bastante nos nossos procedimentos? Que é o teste do ME, é o Minimal Scantation. E o que você faz? Se você suspeita de uma falha de solda, você aquece a região suspeita de forma controlada, claro. No caso, a gente utiliza 282 graus Celsius. E qual o objetivo desse aquecimento? Porque embaixo dos componentes, né, embaixo de um CI, de um circuito integrado, existe uma esfera que vai realizar esse contato elétrico com a placa. Né? Por exemplo, a gente mostra aqui no vídeo, certo? É a mesma placa. É a mesma placa. E essa daqui são as esferas. Essas são as esferas. Certo? Então, se essas esferas aqui, por algum motivo, tem alguma oxidação nelas, né, no meio delas ou no pad, você vai ter provavelmente algum problema relacionado a um não reconhecimento da memória, tela listrada, todos esses sintomas que a gente já citou. Então, quando a gente aquece, o que acontece com essa esfera? Ela é um metal, essa esfera. Então, o metal, quando você aquece ele dilata, certo? Ele dilata. Então, com essa dilatação, a gente tem um contato restabelecido, mas não um contato efetivo. Primeiro, o contato não é efetivo por quê? Porque tem oxidação no local onde há a trinca ou a falta de contato, certo? Então, onde tem essa oxidação, isso já não é a mesma coisa. Você realmente precisa remover o componente e limpar essa região para que você restabeleça uma comunicação adequada. A segunda questão, como você fez um ME, o metal dilata no período que você aqueceu, só que quando ele esfria, volta para a temperatura ambiente, ele contrai novamente. Então o celular vai falhar mais uma vez, certo? Então, o ME que a gente utiliza é só uma técnica para a gente verificar esse tipo de falha, certo? Então, ME e reflow, que o pessoal... O reflow, o que seria o reflow? Seria aquecer a região até a esfera entrar no ponto de fusão. Só que nessa placa aqui, em específico, o reflow, se for feito reflow aqui, aí vai ser um problema muito grande, porque tem resina e tem vários efeitos relacionados à resina um componente quando se realiza o procedimento de reflow. Então, quando se realiza um procedimento de reflow no componente que tem resina,
se você tinha uma suspeita de que seria necessário um rebalem, agora você vai ter que fazer um rebalem, sim ou não. O rebalem terá que ser feito, porque as esperas elas saem em volta do CI. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ME e ver qual o comportamento do celular. Vamos ver como se ele mostra um LED piscando, se ele vai tentar ligar ou se ele vai continuar na porta Qualcomm. Em testes anteriores, que a gente já tem o diagnóstico prévio do aparelho, a gente sabe que, por exemplo, o aparelho ele chega até o logo da Poco, né? Não fica travado em EDL, mas disso não sai. Então a gente vai realizar um ME. Então a placa já está aqui, a gente retirou aquela fita metálica que estava por cima. Então aqui a gente tem a memória RAM, embaixo da memória RAM a gente tem um processador. Essa daqui é a memória UFS. Então, aqui vamos assim, no geral a gente tem o processador, ele faz o processamento das informações do celular e a memória do celular armazena as informações. Espera a placa esfriar um pouquinho. A gente pressiona Power. Não ligou. Agora ele já apresenta um LED branco piscando. E a gente vê muito isso nos grupos. O que o pessoal fala, tem um Poco X3 Pro e ele só apresenta um LED branco piscando. Ele está carregando a 0,2 amperes, vamos deixar um tempo para ver se ele chega a ligar. Mas a gente já viu que só o fato de aquecer a região que a gente já sabe que é problemática, o celular já mudou o comportamento. É óbvio que toda alteração que a gente faça na placa ela tem várias interpretações, certo? E a interpretação ela vai evoluindo conforme a criticidade, conforme a quantidade de casos. Então, mas a nossa interpretação no caso é de que é uma falha de solda no processador. Então a gente fez aquele procedimento de ME, o celular ele mudou o comportamento dele. E o que a gente tem? Um celular que teoricamente está ligando. Está carregando a 1,7 amperes. O que a gente tem para falar a respeito do procedimento que será realizado? É um procedimento delicado e de precisão. Tá? Não é qualquer assistência que vai realizar esse tipo de reparo. Certo? Então, novamente, tem que escolher o local onde será levado o aparelho para que se tenha os devidos cuidados, os cuidados necessários com o equipamento. Certo? A gente tem toda uma bancada, o mercado ele já está funcionando bem, a gente já tem ferramenta de precisão, e o que elucida, né, o que demonstra essa precisão, a maioria das vezes é um microscópio. Por quê? Porque os componentes são bem pequenos. Então o microscópio mostra isso, né? Mostra, ele te dá, ele amplifica a sua possibilidade de manutenção na placa. É óbvio que a gente tem estação de solda, tem osciloscópio, tem estação de ar, mas enfim, né? No geral o que a gente quer dizer é que existem várias ferramentas para que se
possa, né, para que viabilize o processo de manutenção de smartphone. Porque é um mercado bem desenvolvido tanto para ferramentas quanto para o técnico, certo? Então, se o mercado está dando certo, pode ter certeza que vai ter um monte de ferramenta relacionada ao tema. Então, juntando, né, toda a experiência que a gente tem, toda a análise que a gente já realizou, a gente já determinou que é uma falha de solda, a gente evidenciou isso aqui. É óbvio que isso daqui não é uma falha de boot. Também fica claro que a memória não está em curto, porque uma memória em curto, ela não muda o estado dela, ora está em curto, ora não está em curto. Não, a memória está em curto. Então, se a memória está em curto, o aparelho ele sempre seria reconhecido em modo DL. Se o boot tivesse corrompido, o aparelho sempre seria reconhecido em modo DL. Não uma hora liga e outra hora não liga. Entende? Essas falhas que a gente comentou são falhas fixas. Elas não mudam, vamos dizer assim, com o tempo. Entende? Então, se a gente tem esse tipo de falha, o aparelho realmente ele ficaria somente em modo DL. Mas como a gente já sabe o histórico do aparelho e pela nossa experiência, a gente fez o ME e o aparelho, por exemplo, já está carregando. Então, com essa interpretação, a gente já sabe que é uma falha de solda. Esperar a bateria dar 1%, para a gente tentar ligar ele e ver como que é o comportamento. E aquele negócio, a gente tem todos os sintomas que a gente citou, né? Eu vou repetir aqui novamente. O celular trava em modo EDL, quando ele reconhece somente a porta Qualcomm. O celular não liga, só fica esse LED branco piscando. Tela listrada, celular travando, travado no logo. Esse é o comportamento característico desse aparelho quando está com essa falha. E a gente já sabe que essa é uma falha recorrente. E qual a ideia? A ideia é sempre evidenciar isso, mostrar como ele realmente se comporta. Bem, mesmo que o problema ele fosse, vamos dizer assim, um boot corrompido, né, qualquer coisa relacionada à memória, a gente já tem, vamos dizer assim, grande experiência no que diz respeito ao trabalho com memória eMMC e UFS. Então, a gente já tem estudo de desenvolvimento, estudos próprios da gente aqui relacionado a esse tema. Então, a maioria desses problemas, né, no que diz respeito a boot corrompido, né, rebalho de memória, processador, a gente já está bem encaminhado no que diz respeito a isso. Por quê? Porque a gente é focado na manutenção de placa. Né, a gente já tem soluções próprias também. Caso do Zenfone 5, certo? A gente já sabe o que ocasiona a problemática do aparelho. A gente consegue fazer o upgrade da memória de 64 para 128. Redmi Note 6 Pro, o aparelho morre, né? Ele fica em EDL por conta da memória que satura. Então a gente já consegue realizar a troca da memória dele e também o upgrade do Redmi Note 6 Pro. Zenfone 5Z, problema de sinal ficar caindo, Wi-Fi não funciona, travado no logo. A gente também já descobriu qual é o problema do aparelho, também já tem essa solução interna, né? Essa solução ela é fechada somente para a empresa, né? Porque isso é uma estratégia nossa. Então é isso. E a gente tem essas soluções, por quê? Porque a gente investe nesses pontos. Uma falha, quando ela entra recorrente na assistência, já é o início para começar o estudo dela, para que você não perca esse tipo de serviço e, óbvio, que atenda esse tipo de necessidade. Então, o aparelho já está com 3%.
Vamos tentar ligar ele e ver se a gente observa algum comportamento diferente. Bem, e por incrível que pareça, o aparelho está ligado. E o que a gente observa? A gente observa que esse tipo de procedimento, no caso ME, é realizado como definitivo. Olha, o cliente ele vai usar o aparelho, sei lá, durante uma semana, 3 horas, 1 hora, o celular vai voltar a apresentar falha, porque o processo ele não é definitivo, pelo que eu já argumentei, certo? Mas enfim, a gente vê que o aparelho está ligando e agora vai realizar o procedimento adequado. Então, como a gente tinha falado que provavelmente é uma falha de solda, a gente acha que são pontos como esse daqui, que seria a evidência
por exemplo, de um ponto de oxidação. Isso é só uma opinião, tá? Não, vamos dizer assim, não temos dados técnicos a respeito disso, mas é a interpretação que a gente realiza. A cor do pad, né, esses pontos cinzas, é o que a gente chama de pad, deveria ser dessa cor, né? E ele estava bem escuro. Então a gente raspa ele. E depois coloca o componente de volta, que a gente já fez o rebalho. Então, como informado, a gente falou, lembra? Como que um aparelho entra em EDL? Quando ele não reconhece a memória, tem um caso específico, né? Quando você força ele entrar nessa condição para trabalhar com a memória dele e tal, mas a gente está falando de um problema, não quando você, vamos dizer assim, quer que ele entre nessa situação. Então vamos lá. O aparelho, ele está aqui, né? A gente já fez o rebalho do processador e da memória RAM. Então, quem a gente está vendo aqui no centro da imagem? A gente está vendo a memória RAM e o processador está lá embaixo. E o que a gente vê na lateral? As esferas. É essa daqui que são as esferas, que algumas delas oxidam e dá problema. Certo? Então, essa daqui são as esferas. Então, o processador está na placa. Vamos lá. Se a gente conectar ele no celular agora, se conectar... Vamos lá. A gente conecta, coloca a placa aqui. A gente conectou a placa na carcaça, né? Para ter acesso ao USB e tudo mais. O que vai acontecer se tiver tudo certo, se não tiver nenhum problema na solda do processador, se não aconteceu nada ali que eu não tenha visto no primeiro momento, o que vai acontecer? O aparelho vai ser reconhecido em modo EDL. Então esse é até um dos testes para saber se está tudo certo. Então a gente conecta ele aqui. E ele tem que ser reconhecido em modo EDL. Bem, ele reconheceu em modo EDL.
Então a gente evidencia que um celular, né, no caso de processador Qualcomm sem a memória, ele vai ser reconhecido como Qualcomm aqui, né? Dependendo do drive que tiver instalado no computador ali, pode ser que ele reconheça como Cashbook também. Então a gente mostrou isso. Então fica bem claro que quando o celular está nessa condição, é porque ele, vamos dizer assim, não está conseguindo encontrar a memória. Acho que pode ser mais ou menos isso, tá? É óbvio que quando ele está com o boot corrompido, não é que ele não encontra a memória, é que ele está sem as partições de boot. Então o sistema ele não arranca, ele não dá início na cadeia de start. Então a gente coloca a memória do aparelho agora e é para ele ligar normalmente.
Bem, depois de realizado o procedimento, teve algum problema relacionado à solda. Eu não sei se o problema estava na memória RAM ou no processador, porque nas duas vezes que eu tirei, eu vi, vamos dizer assim, problemas relacionados à memória RAM, à solda. Cheguei a trocar a memória RAM, mas mesmo assim a segunda memória RAM que foi colocada, ao remover, eu vi dois pads unidos. Então eu não sei se foi na remoção ou foi na hora que foi colocado. De qualquer forma, qual foi o procedimento? Verificar se a memória estava funcional ainda, e a gente fez essa verificação com a SJTAG. A gente verificou lá, e aí ela fez toda a leitura da memória. Então eu já pensei, então a memória está ok. O que pode acontecer? Que no procedimento a memória ela morrer. Isso é muito raro, mas acontece. Então eu recoloquei a memória ROM, né, a memória UFS, e parti mais para a questão do processador. E mesmo assim o aparelho continuava em EDL. Então aí a última coisa que tinha que ser feita mesmo era o rebaling do processador, porque como informei, né, a memória e o processador eles trabalham juntos ali. E se tiver uma falha nessa comunicação, tanto da parte do processador quanto da memória, ele vai ficar reconhecendo em modo EDL. Então a gente fez o rebaling do processador mais uma vez e colocamos a memória original do aparelho, a memória RAM original do aparelho, e agora ele está ligando perfeitamente, né? O aparelho ligando significa que ele está pronto? Não. E por que não significa que ele está pronto? Porque o celular ele tem Bluetooth, ele tem Wi-Fi, tem os dados, tem uma série de sensores, ele tem o carregamento, tem as câmeras. Então são várias funções que o aparelho tem e todas essas funções precisam ser testadas para a gente poder afirmar que o celular está pronto. Mas, em primeiro momento, a gente pode dizer que o reparo foi um sucesso, porque o problema inicial dele foi resolvido. Então é isso, né? Ficou aí as informações do começo do vídeo, toda a problemática que a gente decorreu aqui na manutenção desse aparelho. Ele vai para a checklist, né? Vai ser colocado pasta térmica, né? Todo o procedimento que a gente já mostrou algumas vezes aí, como que é feito, né, na montagem dele. A gente vai pedir para que curta o vídeo, se inscrevam no canal, nos acompanhem nas redes sociais. A gente coloca muitas informações úteis, tanto para lojista quanto para cliente final. E é isso. Até a próxima.